Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. No programa de hoje vamos conversar com o vereador Adilode Domênico, do PTB, aqui tratar de assuntos, pautas que permeiam o mandato do vereador, a quem eu quero saudar. Vereador Adiló, uma honra tê-lo conosco aqui na TV Câmara. Olá, Fábio, telespectadores. Prazer é nosso estarmos aqui de volta e vamos ver se a gente consegue contribuir alguma coisa nisso. Bem, vereador, já vamos abrir com um tema em primeira mão. Nós, antes da gravação, o senhor me surpreendeu aqui quando organizávamos a pauta com um projeto de lei que será apresentado no decorrer desta semana. Ou seja, nem está ainda no sistema do Legislativo, mas o De Frente com a Lei aqui antecipa para quem nos acompanha pelo canal 16 da NET nesse momento. O senhor vai num tema que sempre preocupa a comunidade, que são as podas de árvores. Mas com uma novidade: se o poder público demorar para realizar as podas de árvores em casos comprovadamente necessários, o proprietário pode tomar a iniciativa, contratar uma empresa e aí depois, então, reivindicar o ônus junto ao poder público. É mais ou menos por aí, vereador? Exatamente, Fábio, telespectador. Nós, baseado inclusive em informações que a própria Secretaria nos prestou, que foram atendidos apenas 20 pedidos de poda em 2017 e 108 pedidos protocolados em 2016. Ou seja, em 270 dias, 9 meses, nós tivemos 128 pedidos de poda, o que dá uma média de 14,2 por mês. Baseado no que já existe, informado pela própria Secretaria do Meio Ambiente, 521 pedidos de poda protocolados em 2017, não sabemos quantos ainda tem pendente de 2016, mas isso numa conta muito simples nos leva a 36 meses, 3 anos. Então o nosso pedido, ele visa não a poda simples, mas aquela poda que se faz necessária por questões técnicas, por questões de saúde fisioterápica da árvore. Cabeamento. Né? Quando a árvore ela estiver doente, né, e que tiver algum problema com risco de queda de galhos sobre os pedestres, galhos muito baixos, atrapalhando o pedestre, ramos avançando contra a sacada do prédio, contra a rede elétrica que as residências lamentavelmente têm que ter sobre a cerca. Enfim, os vários casos onde efetivamente coloca em risco o pedestre ou a residência, uma árvore que está comprovadamente já doente e que precisa ser suprimida. Também nesses casos, então, nosso projeto prevê que o contribuinte protocole o pedido na Secretaria do Meio Ambiente, ela terá 60 dias para elaborar um laudo, porque se trata de casos de urgência e de necessidade. Se precisa ou não. Se precisa ou não, ela vai se posicionar em 60 dias. E depois mais 30 dias para a Secretaria executar o serviço, caso tenha fundamento. Se a Secretaria não puder atender esse pedido em 90 dias, o contribuinte estará autorizado em lei para contratar um profissional habilitado que vai elaborar um laudo e que vai protocolar, justificando o protocolo inicial, apresentando o laudo da situação desta árvore, e a Secretaria do Meio Ambiente terá 48 horas para se manifestar. Após isso, o contribuinte poderá efetuar a supressão ou a poda da árvore, e o custo oriundo desse trabalho ele poderá abater no seu IPTU no ano seguinte. Porque, veja bem, nós temos aí casos de árvores que há 2 ou 3 anos foi feito o laudo, que elas estão oferecendo o risco de cair sobre a residência ou até sobre os pedestres, e que esses pedidos, seja pelo excesso de serviço, seja, sabe lá por que razão, eles não andam. Mas quando o contribuinte tomar a iniciativa de fazer a poda, então, por conta própria, ele já dispõe de um laudo, inclusive, do próprio poder público, reconhecendo de que é necessário fazer. Exatamente. É uma questão de o trabalho não ser realizado dentro de determinado prazo. E se o valor da
da mão de obra, enfim, do procedimento todo, superar o valor de IPTU? Como é que fica? Ele poderá abater no ano seguinte, até completar o valor. Até completar. E é evidente que aí tem punições previstas severas para caso de fraude ou de valor adulterado que não esteja correto, tudo isso está sendo previsto. Esse projeto, nós estamos nos baseando em projetos de grandes cidades como é São Paulo, Sorocaba e tantas outras que já adotaram esse procedimento, e países também evoluídos na Europa, onde eles incentivam inclusive o proprietário a fazer esse trabalho, desonerando o poder público, que muitas vezes não dá conta. Cidades grandes não tem como atender. E não adianta tu deixar cair uma árvore sobre um pedestre ou sobre uma residência e depois lamentar o ocorrido. Nós temos que prevenir. Nós estamos falando de casos necessários, não é uma simples poda. Isso é outros 500. Nós estamos falando de casos onde comprovadamente há necessidade. O senhor fez um balanço nas suas primeiras intervenções, dando conta de um período que chega a quase 36 meses, em termos de um panorama da média de podas. Então, 36 meses, nós falamos aí de 3 anos. Então, quer dizer, não é basicamente uma situação de um governo ou de outro. Nesse meio tempo, tivemos uma troca de governo e, pelo que o senhor relata, o problema permanece. É um rigor legal para levar a cabo essas podas, ou daqui a pouco uma situação do próprio corpo técnico da Secretaria do Meio Ambiente? Por onde passa essa demora em verificar a necessidade ou não da poda e aí sim, em caso positivo, realizar e concluir o serviço? Eu acredito que um dos problemas seja a equipe pequena da Secretaria do Meio Ambiente. E isso é um problema que não é de hoje, não é desta administração apenas. O que nós notamos que nesse ano está bem mais lento. Eu não sei se foi talvez diminuído a equipe, o que está acontecendo, mas esse ano aqui o ritmo de poda, a não ser a RGE que faz uma poda que nós não vamos entrar em discussão, mas ela é uma poda que suscita sempre muita discussão na questão técnica, mas eles têm que proteger a rede. E aí às vezes ficam aqueles galhos de árvore que vão lá para a sacada, provocando risco de assalto, colocando vulnerabilidade para os prédios, para as residências. Então nós queremos prevenir isso. E nós queremos também dar segurança jurídica para o proprietário do imóvel ou o contribuinte que tem um problema desses na frente da sua residência. O que nós não queremos é acontecer uma tragédia, bem, isso já era anunciado, era previsível, vão estar botando a culpa em A ou B. Não, nós queremos evitar o problema. Então esse projeto não vai de encontro para o pessoal sair aí simplesmente achando que pode podar tudo que é árvore. Claro, claro. E, vereador, mudando um pouco de assunto, nos últimos dias o senhor submeteu ao plenário e teve aprovada uma moção, ou seja, um documento pelo qual a Câmara se posicionou contrariamente aos sucessivos aumentos e até à falta de critério para a aplicação de tantos índices inflacionários sobre o preço do gás. E aí confesso que compartilho da sua indignação também, porque a cada boleto que chega de leitura do gás, pelo menos na minha residência, os valores são sempre maiores e não há mais base de comparação. A gente nunca sabe que valor virá no mês seguinte, independentemente do consumo. Olha, Fábio e telespectador, nós estamos realmente indignados com a política de preços praticada pela Petrobras com o gás. E pior, nós fizemos uma moção de contrariedade em julho. E a resposta que veio da Petrobras, ela é mais trágica do que os aumentos de preço, porque eles jogaram a culpa nas revendas, na margem de lucro, no custo para entrega e tal. Claro. Se não sobe na origem, dificilmente o revendedor vai aumentar o preço, porque ele tem aquela margem dele, seja 10%, 15%, aquela margem sobre o preço básico. E agora nós fizemos uma moção de repúdio, porque não dá para aguentar. Este ano o gás está insuportável. E deve aumentar de novo. E nós temos informação. E deve acontecer de novo. Os distribuidores, alguns têm informação de que o gás bate na casa dos R$100 até dezembro, e outros já falam em 130 até a virada do ano.
Então isso é assustador para um produto que estava R$ 45 há pouco tempo. E olha bem, a inflação acumulada nos últimos 12 meses ela está em 1,26%. Nós estamos num quadro recessivo que se chama de depressão econômica, né? Porque exatamente. A recessão é quando nós temos 2 trimestres de PIB negativo. Nós estamos há mais de ano com PIB negativo. Resta ver a trimestralidade dos servidores que tem dado negativo e não repassa, né? Claro, e o que acontece? O senhor e a senhora que está nos assistindo, se for aposentado, vai receber o reajuste na sua aposentadoria com base nesse índice inflacionário, 1,26. O trabalhador está brigando aí os sindicatos para conseguir 3%. E aí vem a Petrobras, aumenta em janeiro 8,9%, em junho 6,7%, dia 6 de setembro 12,2% numa tacada, dia 27 de setembro mais 6,9%, dia 10 de outubro 12,96%, nós já acumulamos 57,42% de aumento só em 2017. O senhor citou que fez uma moção em junho, agora teve outro documento... De contrariedade com a política. Agora houve outro documento dos últimos dias, que é esse ao qual me referi na pergunta ao senhor, mas o senhor também citou que veio uma resposta da Petrobras. Ridícula. Sinceramente, esses mais de 50% não são meramente repasses inflacionários. Por que esse índice tão alto? Olha, não Além dá... da questão das distribuidoras, não, como o senhor já citou. Mas não dá para entender. E a Petrobras que não põe a culpa nos seus distribuidores. O que eu estou vendo é que a má gestão praticada pela Petrobras nos últimos anos estão debitando essa conta para o contribuinte. E não é justo. Quantos anos o aposentado, o assalariado brasileiro vai precisar para recuperar o poder aquisitivo em cima de um item que é básico? Ou alguém vai dizer que o gás de cozinha não é necessário? Sim, o gás aqui na Serra Gaúcha tem muito... O boiler, as pessoas precisam por causa do frio e tal, também vai, né? A comida, hoje o fogão a lenha são poucas as famílias que ainda conseguem dispor de um fogão a lenha. A maioria é fogão a gás ou é elétrico. A luz também está com problema e vai subir também, porque eles aplicam as famosas bandeiras. Toda hora tem uma desculpa, que é outro... É que houve também aí o pessoal da área econômica vai saber explicar melhor, mas houve uma segurada no preço, digamos assim, que maquiou um valor teoricamente bom para a energia nos últimos anos e que agora praticamente disparou, né? A energia nós estamos pagando a conta daquelas trapalhadas que foi reduzir o preço. O gás nós estamos pagando a conta da má gestão da Petrobras e outros tantos escândalos. Então não é possível, chega. É por isso que a Câmara de Vereadores, por unanimidade, aprovou essa moção de repúdio, porque não tem outra coisa. E o que a gente lamenta, não se vê um deputado federal, não se vê um senador, não se vê ninguém se rebelando contra isso. Pelo amor de Deus, o que eles discutiram nos últimos dias lá na Câmara foi o fundão para financiar as próprias campanhas. Ninguém está se preocupando. Isso é uma preocupação corporativa e não com o país, né? Ninguém está se preocupando com o senhor, com a senhora que está nos assistindo aí. Aonde nós vamos buscar a compensação dessa perda de poder aquisitivo? Isso aqui vai levar 30 anos nesse ritmo. Né? Vereador Adiló, nós estamos entrando no minuto final do programa, eu não queria interromper o seu raciocínio, mas eu vou precisar que o senhor seja breve, digamos assim. No que eu devolver a palavra ao senhor, aparecerão seus contatos, e-mail, telefones, para quem está nos acompanhando possa lhe enviar críticas, sugestões, elogios. Então o espaço é seu para as últimas considerações, digamos assim. Principalmente, Fábio, dizer que essa questão da poda e supressão de árvores, ela terá a devida compensação conforme as leis. As árvores de preservação ambiental, elas vão estar asseguradas nesse projeto. Nós não pretendemos invadir essa questão, mas também nós não podemos deixar o contribuinte refém da morosidade do setor público. Então, o que nós queremos passar aqui é muita tranquilidade. Esse assunto será bem discutido, bem debatido, e nós estamos nos baseando em projetos que deram certo em cidades bem maior do que Caxias do Sul. Então, aquilo que é bom, a gente faz questão de copiar. Muito obrigado, vereador. Obrigado a você e a todos os telespectadores. Acabamos de conversar, então, com o vereador Adiló de Domênico, do PTB. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro.